Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de adultos. Continuando aqui o nosso quarto trimestre de 2023. Falando hoje sobre missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus, né? Durante esse trimestre, a gente fala muito sobre missões. E descobrimos, né, que desde o Antigo Testamento, o maior missionário que existe é o próprio Deus, porque foi ele que sempre se empenhou em alcançar o homem, né, em restaurar a posição do homem diante da sua presença. Foi sempre Deus que trabalhou para trazê-lo de volta, né, ele que tinha se afastado do propósito do Senhor, da vontade de Deus. Então hoje a gente vai estar falando sobre esse assunto. A origem, né, da missão transcultural, que transcende as culturas. A origem de tudo isso está na natureza do próprio Deus. Gênesis 17, versículo 4, está escrito o seguinte: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Deus está falando aqui com Abraão. Veja que o próprio Deus está chamando Abraão para esta obra maravilhosa, através da qual muitas nações, ou uma multidão, né, de nações viriam a ser abençoados pelo Senhor. Nossa verdade prática diz que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Qual a motivação? Ganhar dinheiro? Não. Qual a motivação? Né? Para o servo de Deus e a serva do Senhor fazer missões, ser reconhecido localmente, a nível de nação, fora do seu próprio país, da sua própria terra. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Nós temos Gênesis 12, 1 ao 3 como a nossa leitura bíblica em classe e também 8 versículos do capítulo 17. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja um detalhe: tu serás uma bênção. Objetivo final de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui, se fizermos uma pausa para refletir um pouco, observe um detalhe importante. Quando Deus diz, tu serás uma bênção, não refere-se apenas que Abraão seria um homem abençoado sozinho e que essa bênção seria somente para ele. Mas uma vez que Abraão seria uma bênção, nele muitas pessoas seriam abençoadas, né? Porque viria um descendente, que é o próprio Cristo, através do qual todas as nações do mundo que nele crê serão abençoados. Então, hoje, Deus pode nos fazer bênção no ministério, e o propósito de Deus não é que nós venhamos desfrutar e gozar de uma vida de rei, né? No caso das irmãs, uma vida de rainha, e tudo é meu, isso aqui é para mim, Deus me ama mais que todo mundo, nada disso. Se Deus te fizer uma bênção, fique ciente de que Ele deseja que, através de você, né, da sua vida em Cristo, outras pessoas também passem a ter a sua vida em Cristo. Então, resumindo, a vida do cristão deve ser uma missão. E capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou teu Deus, ou eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto,
E falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. O meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Quer dizer, Deus está dizendo: olha, eu vou ser o teu Deus, e eu vou ser o Deus da tua semente. Deus deseja ser o que a essência do seu próprio nome diz: um Deus em ação, um Deus ativo, um Deus presente com o seu povo. O povo de Deus não pode imaginar Deus como um ser separado, longe, mas um Deus que se manifesta para estar com o seu povo. Te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Deus está se oferecendo para ser Deus da descendência de Abraão, tanto descendência que descenderia dele mesmo, dos seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai, como também aqueles que vieram a crer, que estão crendo e que haverão de crer amanhã no seu descendente, que é Jesus Cristo. Então, nós seguimos aqui para a nossa introdução, dizendo que a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Aqui entra um ponto extraordinário. O missionário ou a missionária precisa receber de Deus não somente o chamado, não somente o ser escolhido ou enviado pela igreja, mas o amor pelas pessoas, para que ela possa ter capacidade de apresentar este amor em culturas diferentes. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Como nós precisamos receber de Papai Celestial esta capacidade. Como precisamos, não é verdade? Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja da qual você faz parte, da qual nós fazemos parte. Aqui não se refere a um ministério tal, mas a igreja, as pessoas que creram, que creem e que estão unidos a Cristo, né? Refere-se aqui à igreja universal, no mundo inteiro, né? Não é o ministério universal do reino de Deus, mas a igreja, todos aqueles que creem no nome do unigênito Filho de Deus. Assim contemplaremos a natureza missionária de Deus. Veja que Deus tem uma natureza missionária, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Né? Qual é a base para a prática missionária dos cristãos? O amor. O amor de Deus pelas pessoas. Esta é a base. E faltar isto, você pode ter os melhores diplomas, os melhores cursos, ser a pessoa mais eloquente. Vai estar, na verdade, faltando tudo. Nosso primeiro tópico vai falar sobre a natureza missionária de Deus. Natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A expressão que Deus usou para falar com ele, dizendo o seguinte: sai-te da tua terra. O que essa expressão revela? Revela uma ordem e, ao mesmo tempo, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Então, o que Abraão precisava aqui?
fé. Precisava de fé. Para atentar para o chamado de Deus, nós precisamos de fé. Junto com essa ordem, veio uma promessa. Primeira ordem: sai-te da tua terra. Qual que é a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, Deus está por trás do chamado e também do envio de Abraão, ou de Abrão até então. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para a pessoa de Abraão, né? Mas não era somente aí. Não era para parar em Abraão. Na verdade, essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo através ou por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o descendente legítimo de Abraão, conforme está escrito em Gálatas 3, verso de número 8 e verso de número 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais, porque a missão de Abraão não era somente ali, na sua parentela, o objetivo de Deus era que, através dele, o mundo inteiro fosse alcançado, né? Veja que podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. O próprio Deus fazia missões e vocacionou, convidou, chamou e enviou o seu servo Abraão, através do qual descenderia o Cristo e todas as nações da terra viriam a crer nele. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Bem, segundo subtópico, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano, o Deus excelso, que se relaciona com um ser humano limitado. Veja Deus fazendo missões. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Ou seja, não se cumpriria apenas ali, localizado, mas no mundo inteiro. Aqui fica claríssimo a missão como a atividade de Deus no mundo. Deus sempre fez missões. Desde que o homem caiu, que Deus trabalha para restaurá-lo. E aqui fica claro isso, né? Ele mesmo e não outro. Ele mesmo, próprio Deus e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, conforme encontramos em 2 Coríntios 5,19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. O que extraímos daqui? Deus ama as pessoas, independente da sua aparência e do seu nível social. E ele busca salvar a todos. Terceiro subtópico, o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres, figuras que apareceram na história da igreja, né? Nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado
claro, merece nossa atenção a fim de ampliar a nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Então, nós chegamos aqui ao nosso tópico de número 2, amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. A Bíblia mostra que Deus é amor. Você pode encontrar isso em 1 João, capítulo 4, verso 8 e verso 16. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33, verso 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo no processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Quando que são reveladas? Quando Deus todos os dias estende a mão para uma nação pecadora, para um povo teimoso, para um povo de dura cerviz, para um povo de coração endurecido. Deus fez isso no Antigo Testamento e Deus está fazendo isso hoje, todos os dias. Já no Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ao mesmo tempo é ampliado. É ampliado. Por quê? Porque em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus chega ao ponto de sacrificar o próprio Filho, deixando bem claro de que o seu desejo missionário em fazer missões e resgatar o homem de volta à sua presença vai ao limite máximo. Máximo. Que Deus chega a sacrificar o próprio Filho. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Se Deus fosse apenas justiça, não haveria salvação para nós. Ele é justo, mas ele é amor por excelência. Segundo o subtópico, a redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por parte de um redentor. Alguém chega para redimir a sua alma e ele paga um preço para isso. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel, nos seguintes aspectos. Letra A. Resgate para a libertação de um escravo, recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito, resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal, lá em Gênesis 48, 15 e 16, né? Por exemplo. Também quando Deus declara a intenção de livrar Israel da escravidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Veja Deus aparecendo como resgatador, como remidor de um povo que merecia a morte, ou a destruição, ou a condenação. Então, desta maneira, hoje não podemos deixar de anunciar isto para as pessoas. Elas não merecem, mas Deus estendeu a sua mão para resgatá-las. Terceiro subtópico: redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Jesus pagou um alto preço. Tito 2:14, Hebreus 9:12,
1 Pedro 1, 18, 19, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente, aonde a partir de então não há mais risco nenhum de tropeço. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. A obra missionária está fundamentada no amor de Deus. Terceiro e último ponto ou tópico: visão bíblica do caráter transcultural da missão. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Por exemplo, a queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais, após a Torre de Babel. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão, como está escrito: e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, em Abraão, por causa do descendente dele que viria, Jesus Cristo. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical entre o homem e Deus, e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Então, quando Deus nos chama para servi-lo, Ele tem o objetivo de fazer com que você seja o exemplo para os demais que estão em sua volta. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa, como povo peculiar. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Síria, enquanto Judá, posteriormente, foi levada para o cativeiro em Babilônia. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Então, quando hoje eu creio em Jesus e sou perdoado e selado com o Espírito Santo, a promessa que Deus fez a Abraão está caindo sobre mim. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. A igreja de Deus. Deus confiou a você. Entende? Então, o ponto de partida para fazer missões: amar a Deus, amar ao próximo. Segundo, andar na vontade de Deus, porque é através da sua vida que outras pessoas serão alcançadas. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, porque desta forma nós o glorificamos e anunciamos Jesus através da nossa vida. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso, Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Ou seja, Deus deseja que façamos missões. Deus deseja que levemos a sua palavra. Deus deseja que anunciemos Jesus como Salvador de toda a humanidade. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.